Bom, Alex, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre este assunto. A gente recebe agora aqui na nossa programação da BMC News o Fábio Coelho, presidente da AMEC. Fábio, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Muito bom dia para você. Bom dia, Paulo. Um prazer falar com vocês. Obrigada. Fábio, a gente tem, nos últimos dias, ouvido muito, desde o início, desde a eleição, vamos dizer assim, do presidente Lula, observando muito a questão ali da privatização da Eletrobras em risco, Algumas tentativas, inclusive, isoladas ali, de falas sobre reversão dessa privatização, discussão sobre a questão do limite de voto, inclusive, do governo. Esta semana, a gente viu ali algumas outras autoridades falando que isso seria inviável de acontecer, tirar essa privatização, voltar atrás em relação a isso, mas o presidente continua falando muito sobre isso. Eu queria entender, em primeiro lugar, na sua visão, o que você acredita, o que esperar daqui para frente sobre a Eletrobras? Maravilha, Paulo. Mais uma vez, satisfação estar aqui. Esse foi um assunto que a gente discutiu muito aqui na BMC, inclusive no ano passado, durante todo o processo aqui de privatização. Na verdade, a gente fala privatização, mas a gente precisa lembrar que, na verdade, foi uma capitalização de recursos que aconteceu, uma diluição da União. E a preocupação, que eu acho que vou começar pelo final aqui, a preocupação que se coloca nesse momento é exatamente do ponto de vista de interesse dos investidores para um mercado de capitais que a gente sabe que está muito combalido nesse momento. A gente está falando de segurança jurídica, Paulo. A gente está falando aqui de risco Brasil, porque a gente teve um processo que demorou anos de tramitação de uma lei que foi aprovada no Congresso, foi aprovada na Câmara, que foi aprovada no Senado, que teve intervenção do TCU, que culminou em acordos que foram feitos por várias partes, inclusive do governo federal. E quando a gente operacionalizou isso, onde a empresa começou de fato a operar, a negociar, a fazer os pagamentos das outorgas, das concessões que foram combinadas durante o processo de privatização, a gente está vendo aqui uma certa dúvida sobre o arcabouço jurídico do processo, que na leitura dos investidores, a gente de fato não entende que isso existe. Estamos falando aqui de um ato jurídico perfeito. Qual é a consequência disso? Indo aqui direto para a sua pergunta. A gente está falando aqui de uma companhia que está sofrendo na pele esses efeitos aqui dessa dúvida que está sendo colocada aqui de uma possível judicialização, onde a gente entende que de fato isso não existe. É aquela famosa frase do cachorro com dois donos também morre de fome, porque de um lado a gente tem aqui a União, que é o maior acionista, que tem lá cerca de 40% da companhia, e você tem todos os outros investidores agora atuando dentro de uma corporation, que a gente fala, quer dizer, não é mais uma estatal propriamente dita. E esse limite de voto que você mencionou, Paulo, junto com outros elementos que foram desenhados ali no processo da capitalização, eles valem para todos os acionistas da companhia, inclusive para o governo federal. Então é muito difícil nesse momento a gente acabar enxergando uma leitura de que não, uma regra só pode valer para determinado grupo de acionistas, mas não vale para todo. Isso não tem amparo na lei das SAs, não tem amparo na jurisprudência das CVMs, não tem amparo do ponto de vista legal, e é uma consequência que a gente está vendo aqui a performance da companhia muito impactada por conta de toda essa discussão. A gente acha que não deveria existir, Paulo. Exatamente. Fábio, muito bom dia. Felipe falando aqui, tudo jóia? Prazer falar contigo. Caro Felipe. Ô Fábio, o seguinte, ainda na esteira de Eletrobras, a gente também tem toda essa questão envolvendo a lei das estatais, que agora, teoricamente, não teria tanta incidência sobre a Eletrobras, já que ela passou para outro regime, esse regime mais privatizado agora. Então eu queria entender um pouquinho a respeito dessas possibilidades que a gente tem visto de reversão da lei das estatais, essa discussão em torno da lei das estatais, possibilidade de fazer indicações políticas do governo em empresas de economia estatal. Então eu queria entender como é que fica essa situação
E se existe, dentro de todo esse novo ordenamento que você bem citou da Eletrobras, ela pode sofrer algum tipo de ingerência ou se isso seria apenas nas empresas que agora são estatais. E aí, como é que fica toda essa situação de governança, né, caso haja qualquer tipo de reversão nessa legislação? Obrigado, Felipe. E aí você lembra bem, né? Quer dizer, os assuntos muito conexos aqui. E esse tema da lei das estatais é outro que vem, acho que em capítulos, como se fosse uma grande novela aqui no Brasil, que a gente está vendo tentativas, acho, de enfraquecimento institucional, é a palavra que a gente usa, que não acontecem agora. Então a gente não está falando aqui de uma ação deste governo ou daquele governo. Tem acontecido nos últimos anos aqui no Brasil. Acho que é importante a gente pontuar esse aspecto. O que eu destacaria aqui de lei das estatais, né? É bom a gente lembrar, e a memória parece que institucional aqui no Brasil fica muito comprometida, de que a gente teve, pós-escândalos de corrupção aqui no país, envolvendo estatais, envolvendo em grande medida o mundo político, uma reação do próprio Congresso Nacional, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, de fortalecimento das nossas instituições. O que se colocou não foi uma proibição do mundo político atuar nas corporações, nas instituições. Foram restrições adicionais, foi uma modulação, foram requisitos que foram colocados. Então, quando a gente volta aqui para o ano de 2023, né, em 2022 esse assunto ficou forte, mas olhando para o que está acontecendo agora, fica parecendo uma espécie de perseguição a determinado grupo, que foi a tese que foi colocada no Supremo, né, de que, olha, a gente não pode afastar o mundo político. E, de fato, não pode mesmo. Isso não acontece em nenhum momento na lei das estatais. O que acontece são requisitos adicionais, inclusive de prazo de descompatibilização dos políticos, para que eles possam atuar de maneira não conflitada nas principais companhias que a gente tem aqui no Brasil. E esse aspecto, ele acaba sendo importante, porque a discussão que fica colocada hoje no debate da opinião pública fica parecendo o contrário, né, de que a gente quer afastar CPFs específicos, quando não. Na verdade, todos têm um espaço. Tá? A gente tem defendido bastante de que as restrições adicionais que foram colocadas, elas têm uma razão de ser, elas não estão ali por um acaso, a gente viu isso acontecendo, a correlação era muito forte dentro das estatais, tá? E a gente acha que isso deve permanecer. Obviamente, a gente não está descolado aqui do noticiário, está vendo que já existe uma aprovação na Câmara dos Deputados, de uma proposta muito permissiva, que a gente obviamente discorda. Possivelmente a gente vai ter uma votação no Senado, que vai, eu acho que modular um pouco o que foi decidido na Câmara, mas ainda com viés de permissividade, a leitura que a gente faz. E a gente teve, paralelo a isso, uma decisão recente do Supremo que permitiu que para essa temporada de Assembleia, meses de março aqui, abril, a lei das estatais estivesse, de certa forma, suspensa, colocando aqui de maneira popular, né? Então, a gente está assistindo tudo isso, só para concluir aqui, né? A gente, de fato, não sabe ainda qual vai ser o resultado, mas a gente tem a convicção de que se a gente flexibilizar a lei das estatais, imaginando, poxa, qual é o problema da gente eventualmente ter conflitos de interesse, né? A gente vai voltar várias casas nesse processo de profissionalização aqui do nosso mercado. Fábio, ainda nesse ponto, né, que você trouxe agora sobre o STF, né, na sexta o Dias Toffoli pediu vistas, na verdade, aí, né, interrompendo o julgamento, que trata realmente da nomeação dos ministros de estados e secretários em conselho de diretoria. Tem 90 dias aí, em até 90 dias, né, para devolver o plenário, enquanto isso está valendo essa decisão exatamente do Lewandowski, que suspende o trecho aí da norma que impede, né, exatamente ministros de estado e secretários estaduais e municipais de atuarem nessas diretorias, em conselhos, inclusive de administração de estatais. Para entender mais a fundo aí a sua opinião em relação a essa decisão, né? O que isso pode agregar a respeito da lei das estatais no seu ponto de vista? Perfeito, Paula. Eu vou separar aqui, talvez, o nível federal, as principais estatais listadas em bolsas que a gente conhece bem. Eu acho que do nível estadual e municipal, que eu acho que um ambiente mais intrincado aqui do ponto de vista de governança.
exatamente para mostrar que não existe qualquer tipo de preconceito e o governo tem legitimidade para fazer qualquer indicação que ele queira, e isso não se discute com lei das estatais ou sem lei das estatais, o governo pode fazer essas indicações. Então isso eu acho que fica muito preservado e obviamente não é nenhum tipo de perseguição. Mas no nível federal, o escrutínio público, né, quer dizer, a visibilidade, os nomes são sabatinados, enfim, tem a opinião pública, tem a imprensa, todo mundo muito de olho. A qualidade, eu acho que desses profissionais, ela é testada quase que diariamente. Isso, de certa forma, facilita o processo, mas a gente está falando de 1, 2 ou 3 grandes empresas listadas em bolsa, com bons nomes que vieram aqui nos últimos anos, inclusive atuando dentro da companhia. Só que quando a gente desce para o nível estadual, um nível municipal, o nível de visibilidade, de conhecimento, da engrenagem da política regional é muito diferente do que a gente enxerga. E a lei vale para todo mundo. Então, a gente acha que um eventual enfraquecimento da lei das estatais neste momento não só pode permitir, e isso a gente vai ter que acompanhar, né, um enfraquecimento de todo o processo de governança das companhias, listadas em bolsa com natureza estatal, mas vão deteriorar numa dimensão que é inimaginável nas economias regionais e municipais, porque o nível de transparência e visibilidade é muito menor. Essa é uma preocupação, eu acho que de uma segunda derivada do que pode acontecer aqui com esse enfraquecimento das estatais. Fábio, um outro ponto, né? A gente vê muitas vezes, quando a gente fala sobre algumas estatais, até resistência por parte de alguns investidores, por preocupações, vamos dizer assim, não especificamente deste governo, mas inclusive de outros governos. Eu lembro muito que na época das trocas ali de comando da Petrobras no próprio governo de Jair Bolsonaro, muitos investidores tinham receio ali, falando, né, de uma possível interferência, principalmente em relação à política de preço. Trocamos o governo, mas os problemas, as pautas ainda continuam, né? A preocupação maior sempre é em relação à interferência em relação às estatais. Você acha que este ponto, né, no qual a gente está aqui discutindo em relação a essas questões, principalmente a respeito da governança ali das estatais, isso afasta o investidor? Pode trazer ainda mais resistência, de repente, para esses cases, inclusive, que são listados na Bolsa? Paulo, a resposta é definitivamente sim. E aqui eu chamo a atenção mais para a forma do que talvez para o conteúdo. O que a gente está falando de forma aqui, né? A gente tem um arcabouço onde todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira precisam cumprir a regra da lei das SAs, precisam cumprir os seus estatutos, precisa cumprir a regra do segmento de listagem, a maior parte aqui das grandes empresas no novo mercado. E as estatais listadas em bolsas não são diferentes disso. Elas precisam, de fato, fazer esse acompanhamento das mesmas regras. Quando a gente tem um ministro de Estado fazendo anúncio público de que vai trocar o presidente da estatal A, B ou C, pode fazer isso? Não, não pode. Quando um presidente da República faz anúncio de que quer trocar o presidente de uma estatal, ele pode fazer isso diretamente? Não, não pode, segundo a nossa lei das SAs. Ah, Fábio, mas o governo não tem influência? É óbvio que tem. O governo escolhe a maior parte dos representantes do conselho, ele faz as indicações e esses representantes indicados pelo governo podem fazer essas trocas. Pode parecer um jogo de palavra aqui, né? Ou seja, o governo tem esse poder para fazer qualquer tipo de substituição, de indicação, mas a forma como ele faz também é muito importante aqui no país. Esse, eu acho que é o maior reflexo dessa falta de experiência, de maturidade de governança que a gente tem no Brasil em relação aos outros países. A despeito dessa interferência, dessa vontade, né, ele pode fazer isso, boa parte desses interesses, cumprindo, obviamente, todo o arcabouço. Ou seja, o governo pode continuar influenciando, é o maior acionista, ele tem, enfim, condições de fazer isso e de maneira muito legítima. Mas a gente enxerga que nos últimos anos, né, a gente viu uma intensificação, a gente chamou aqui dentro de uma discussão interna até um certo ativismo às avessas, que em geral vem de investidores minoritários, mas nos últimos anos as estatais, quem está sendo o principal ativista aqui de gerando ruído é o próprio
governo federal, Paula. Então, é uma idiosincrasia do Brasil. Você falou da perda de valor, eu só concluo aqui dizendo que no ano passado, a gente fez um roadshow com investidores nos Estados Unidos, né, e eles mencionaram de maneira explícita, falou, Fábio, quando eu faço valuation da companhia e olho para o preço em tela, olho para a minha planilha, eu percebo que a empresa pode ter perdido metade do seu valor. Boa parte disso explicado por esses ruídos que vêm nessa comunicação do relacionamento do mercado com o governo federal. Fábio, queria só mudar um pouquinho de assunto, mas um assunto também que tem chamado bastante atenção no mercado de capitais, que é a questão da própria reforma tributária. Recentemente a gente até viu, né, não só a reforma tributária, mas arcabouço fiscal, todos ali tentando monitorar ou fazer algum tipo de alteração na questão dos fundos de investimento, tributação de dividendos. Isso acaba trazendo uma certa cautela para todo o mercado de capitais, os investidores tentando ali entender exatamente quais vão ser as alterações, por que dessas alterações. Claro que a gente sabe que é para arrecadar mais recursos para o governo poder equilibrar as suas contas. Mas essa discussão sobre mudanças em fundos de investimentos, tem até essa proposta aí de fundos exclusivos serem tributados, come cotas, justamente iguais aos outros fundos de investimentos, para tentar, né, equacionar essa questão das contas. É uma discussão que já vinha de tempos atrás e foi reavivada recentemente com toda essa situação de arcabouço e reforma tributária. Eu queria entender, na sua visão, como que essas mudanças, né, em fundos de investimentos, essas alterações, de repente, em tributação sobre dividendos e outros tipos de ganho de capital em cima da própria Bolsa de Valores, como que isso poderia mexer, como que isso poderia impactar na relação dos acionistas, na relação do mercado de capitais como um todo, que a gente sempre trabalha aqui para uma divulgação, para uma melhora desse ambiente, né? Como que você e a AMEC veem essa discussão voltar à tona, voltar ao cenário e os impactos disso, obviamente, no mercado como um todo? Excelente pergunta, Felipe. Esse é um assunto sobre o qual a gente ainda não fez uma discussão definitiva dentro da associação, mas a gente olha no que aconteceu no debate do ano passado. Eu me sinto confortável para mencionar de que esses efeitos de uma possível tributação de dividendos, pegando também a questão de come-cotas, teriam aspectos operacionais que poderiam eventualmente comprometer a dinâmica da indústria de fundos no Brasil. E se a gente olha, né, somado a isso, uma nova regra de fundos que ia entrar em vigor agora, foi postergada, salvo o melhor juízo agora para outubro, estou me referindo à resolução 175 da CVM, né? Quando você combina mudanças de natureza regulatória junto com mudanças que podem ter impactos operacionais, num ambiente de tempestade perfeita aqui do nosso mercado de capitais, não tem IPO, juro muito alto, inflação, quer dizer, a vida do investidor não tem sido fácil, tá? Como eu mencionei, eu preciso, obviamente, olhar um pouco do detalhe dessas novas regras, dessas ideias que estão sendo colocadas aqui do ponto de vista tributário, mas o detalhe operacional da relação, não vou entrar em tecnicismo, mas dos master funds com os feeder funds, ou seja, da titularidade de quem é dono da cota, como é que as gestoras reportam isso não é trivial. Eu acho que mereceria, no mínimo, um debate um pouco mais aprofundado aqui com os atores da indústria, talvez aqui com um canal com o governo federal, para efetivamente trazer essas dificuldades e a gente ter condição de ter, possivelmente, avaliações alternativas. Esse foi o caminho que a gente chegou a fazer no ano passado, com diversas interações com o Ministério da Economia, né, hoje Fazenda, e a gente acha que esse talvez fosse o caminho mais adequado para a gente ter uma noção melhor desses impactos, porque se a gente, obviamente, faz o ajuste na caneta sem ter essa repercussão, a gente pode ter um pandemônio do ponto de vista de controles das gestoras aqui no Brasil. Ô Fábio, só para uma última da minha parte aqui, você bem citou, né? Secou um pouquinho toda essa temporada de IPOs, justamente porque a gente vê uma inflação um pouco mais persistente, a gente vê
juro elevado e a perspectiva, até mesmo diante de todo o cenário que a gente está vivendo agora, de aumento de preço de petróleo, também a situação dos bancos lá nos Estados Unidos, né, desaceleração global, aparentemente a gente vai ter uma janela um pouco mais prolongada de seca, né, de IPOs e também de busca, né, de capital na Bolsa, né. Isso, por outro lado, também acaba ajudando na consolidação de outras empresas, né? Empresas maiores consolidando com empresas menores. Nessa perspectiva, você vê uma movimentação muito grande dentro do mercado de capitais, dentro da Bolsa de Valores, já que a gente não vai ter abertura de capitais, mas as empresas que estão capitalizadas, de repente, na Bolsa, elas podem fazer movimentos mais focados em consolidação, mesmo nesse ambiente um pouco mais complexo econômico que a gente está vivendo. Você percebe alguma movimentação nesse sentido? Ou a janela é um pouquinho mais complicada mesmo? Eu lembro que a gente teve essa discussão, né, sobre IPO, sobre o impacto dos juros no ano passado, né, e talvez uma melhora de expectativa agora em 2023, que parece que não está se concretizando, né? Como que você vê essa situação? Perfeito, Felipe. Eu te diria o seguinte, de todas essas variáveis e dessa complexidade do que a gente está vendo, eu escolheria uma, talvez fosse a mais decisiva para a gente ter um pouco mais de visibilidade do ponto de vista de operações aqui de mercado de capitais de renda variável, que é o ciclo monetário. Eu enxergo que enquanto a gente não tiver uma previsibilidade maior de controle de inflação que permita uma redução de juros, a gente vai ter dificuldade de ver nem perto daquele aquecimento de mercado de capitais que a gente viu em 2020, que a gente viu no primeiro semestre de 2021. Bom, esse aqui talvez seja o lado negativo aqui, ainda que a gente tenha uma torcida grande para que tudo melhore. Da outra dimensão, a gente vê o mercado de dívida das companhias muito aquecido. Né? A gente vê um mercado de crédito no mercado de capitais muito aquecido, a despeito de Americanas, a despeito daquela abertura de taxa que a gente viu na Light no início aqui do ano, o mercado de crédito continua forte. Então, a nossa interpretação é que essa dificuldade do lado do equity em 2023 vai continuar permitindo que o mercado de crédito esteja bastante consistente. Temos percalços também nesse mercado ao longo do caminho, né? Enfim, a gente tem consequências ainda de Americanas, do ponto de vista dos spreads, a gente vê aqui uma possível contaminação de determinados setores por conta dessas crises bancárias, talvez ainda localizadas fora do Brasil, mas eu acho que é o outro lado da mesmíssima moeda do nosso mercado, coisa que a gente já viveu aqui ao longo de tantas décadas, né? Quer dizer, quando o mercado de equity está mal das pernas, juro muito alto, a gente vê na outra ponta a renda fixa ou o mercado de crédito um pouco mais acelerado. Eu acho que a gente não está fugindo dessa regra histórica do nosso mercado brasileiro. Felipe. Maravilha. Fábio, quero agradecer, sempre um prazer poder falar contigo aqui na nossa programação. Muito obrigada, estamos aqui sempre de portas abertas. Obrigado, pessoal, um grande abraço.